Olá, o Trajetórias já está no ar. Em homenagem aos 250 anos do Legislativo, nós estamos conversando com os presidentes que marcaram a história da casa. Para encerrar a nossa série, hoje a nossa conversa é com o atual presidente do Legislativo, o vereador Hamilton Sosmeyer. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui conversando sobre a nossa querida Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então, presidente, quero começar lhe perguntando sobre como está sendo essa experiência de conduzir os trabalhos nesse ano aqui no Legislativo. A experiência está sendo boa porque a gente vai, além de ter a experiência como gestão de pessoas, a gente vai também conseguindo mais experiências, né, e aprendendo, porque são pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, ideologias diferentes, credos diferentes, que a gente vai misturando tudo isso e procurando dar diria assim, uma direção para casa. E eu sempre procurei fazer com que essa direção seja uma direção respeitosa, né, com relação ao procedimento, no tratamento com as pessoas, no tratamento com as diferenças, e assim a gente tem trabalhado, né? Então, quando se fala nessa experiência como gestão de pessoas, tem sido muito boa, gratificante, e os próprios pares e vereadores e funcionários da casa têm colaborado muito com isso, né? Então, isso para nós tem sido muito gratificante. Claro que toda a presidência é importante, mas esse ano ela tem um gostinho ainda mais especial, que é os 250 anos da casa, né, presidente? Você sabe que são 250 anos, é uma história muito longa na Câmara, e nós temos aproveitado esse ano para fazer, inclusive já fizemos na casa, né, homenagem aos ex-presidentes, que foi um momento muito marcante, e várias ações têm sido realizadas e feitas esse ano, dos 250 anos, marcando a história dessa Câmara, que é uma Câmara que, além de ser da capital dos gaúchos, ela é muito visitada por pessoas não só de Porto Alegre, de fora de Porto Alegre, aqui do estado do Rio Grande do Sul, e até de outros estados que vêm visitar a Câmara Municipal. Então tem todo um projeto, tem um grupo de trabalho, inclusive, que tem organizado todas as homenagens, toda essa história da Câmara dentro dos 250 anos, num ano muito especial para nós, que é o ano que tem marcado, inclusive, alguns avanços, até de entrega de obras internas da Câmara, né, e questões que estão sendo feitas, como, por exemplo, agora a digitalização de mais de 6 milhões de documentos aqui na Câmara. Então, é um ano que, além das homenagens, além das festividades de homenagem aos 250 anos, muitas coisas na área prática estão sendo feitas e desenvolvidas aqui na casa. E entre todos esses avanços é essencial falarmos também sobre a comunicação, porque esse é um ano em que a Câmara ela se tornou ainda mais próxima das pessoas através das redes sociais, inclusive em algumas parcerias de programas que nós fazemos aqui com perguntas para a comunidade, tornando o ambiente legislativo um pouco mais próximo do povo, né, vereador? Como é que o senhor avalia isso? É muito bom, inclusive nós tivemos aqui a CE Equatorial, por exemplo, que esteve aqui, né, na Câmara, e até foi uma iniciativa da comunicação de nós trazermos os questionamentos da comunidade para que fossem feitos para a CE Equatorial. Então, essa aproximação é muito importante, a comunidade participou disso e a comunicação da Câmara tem melhorado muito, a cada dia tem melhorado. Por exemplo, uma mesa digital, né, que é de última geração, foi colocado, o estúdio, o WhatsApp, que é uma comunicação da Câmara com a população. Então, tem melhorado muito a questão da comunicação. Nós ainda esperamos internamente, por exemplo, o novo painel, né, que vai ficar na Câmara. Colocamos também, por exemplo, no restaurante da Câmara, que passe, enquanto o pessoal estiver ali, já as matérias que têm acontecido, sessões plenárias, se está ao vivo, se não está ao vivo, que fiquem passando já no restaurante e outros setores da casa. Quer dizer, tem muito ainda para evoluir. Mas esse ano já evoluiu bastante e a gente fica muito feliz com a participação de vocês, porque vocês que trazem essas demandas, as necessidades e, consequentemente, é isso a gente vai trabalhando para que isso se torne uma realidade, para que não fique um trabalho que deixe a desejar. Muito pelo contrário, tem sido muito elogiado, né, o trabalho da comunicação da Câmara, até por outros órgãos de comunicação já que estão aí na mídia, né, e tem comentado comigo, inclusive no particular, o trabalho da Câmara, o trabalho da comunicação e esse trabalho aproximando a Câmara com a sociedade, que também tem sido uma marca desse ano.
A própria iniciativa do Café com o Presidente, né? Primeira vez que aconteceu com a imprensa toda, onde toda a imprensa veio, trouxe as demandas e vocês acolheram, né, presidente, para trazer isso e mesmo acolher da imprensa no plenário, que melhorou bastante, né? Inclusive a gente, nessa conversa, né, que foi, mesmo sendo até pós-projetos polêmicos, né, aprovados, mas o que é a nossa ideia, que é muito importante se destacar, é que haja transparência para, inclusive, a imprensa, né? Aqui não tem segredo, aqui tudo é público e a imprensa tem que ter essa facilidade de trabalhar e de ter as informações que precisam, não pode se esconder as informações, elas têm que ser públicas. E, inclusive, é o acesso, né, que o pessoal da comunicação, vocês estão ajudando nisso, para que o pessoal da imprensa não entre somente com a pulseirinha, né, mas entre com um crachá que viabilize para que eles possam ter o seu trabalho não seja atrapalhado, né, não pode atrapalhar o trabalho da imprensa, pelo contrário, tem que facilitar para que a imprensa ela possa prestar o serviço para a comunidade, que é o serviço da informação, né? O que acontece aqui dentro e uma questão que aconteceu muito importante esse ano, inclusive destacado por alguns vereadores, é um projeto, né, que tem da área da comunicação de projetos antigos que fazem história na cidade estarem sendo trazidos à tona aqui e mostrados para a sociedade. Porque muitas vezes os projetos eles são realizados aqui, projetos são bons para a comunidade, mas eles não são apresentados, né? E a comunicação ela tem feito esse trabalho importante de apresentar esse projeto, mostrar para a sociedade, para que a sociedade possa ter não só conhecimento, mas também usufruir disso. Agora, se o senhor me permite, para além do presidente, quero conversar um pouquinho sobre o vereador Hamilton Sosmeira também, como é que começou a sua história. Sei que o senhor começou bem na juventude, né, vereador? Já ali militando, como é que foi que começou a sua vida política? Começou no Grêmio Estudantil, né, como a maioria dos políticos. Tenho 60 anos, comecei com 19 na política, fui presidente da Juventude Democrática Social, né, na época que era bem acirrado a questão política, né, os movimentos de rua, assim, a gente trabalhava muito com os grêmios estudantis, enfim, e fui 2 vezes, não me elegi, 2 vezes candidato a vereador na cidade de Passo Fundo, e depois eu me afastei um tempo da política mais partidária, mas sempre continuei envolvido com questões sociais, enfim, e fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, depois concorri a vereador, fiquei de primeiro suplente, entrei quando se elegeu um vereador a deputado e segundo mandato agora. Então a gente sempre esteve envolvido muito com a questão política e até por entender a necessidade de que, principalmente no meu caso, que trabalho muito com a questão de área social e gestão social, da gente poder estar atuando, né? A gente sabe que cada vereador que está aqui, nós somos hoje 36 vereadores, tem as suas vertentes políticas e tem as suas vertentes aonde ele atua, né, com mais afinco. A gente atua em todas as áreas, mas tem algumas áreas que a gente atua mais acirradamente. E eu, no caso, é a questão da área social, né, que a gente tem trabalhado muito. Todos os projetos que eu coloquei aqui na casa nós conseguimos aprovar, né? Ontem aprovamos, aliás, na última sessão aprovamos por unanimidade um projeto que é importante. E essa tem sido a minha história política, uma história bastante simples, não de muito embates pessoais, mas embates de pensamentos, de ideias, e é assim que eu entendo que a política deve ser, jamais de forma pessoal, mas sempre no campo das ideias, no campo dos projetos, porque toda a sociedade ganha. Quando a coisa começa a partir para o lado pessoal, todos perdem. Então, dessa forma que a gente tem trabalhado na questão política. E a gente percebe essa postura pacífica do senhor na condução dos trabalhos, porque é um desafio muito grande conduzir o trabalho com 36 opiniões, visões políticas diferentes. Como que funciona isso, presidente? Eu brinco aqui que nós somos 36 querendo ser prefeito, né? Todos são líderes, todos têm posições pessoais definidas. Aqui não tem nenhum vereador que ele vá pelo caminho dos outros, né? Todos têm o seu próprio caminho, sua própria história, sua própria trajetória. Então, a nossa forma como gestor é coordenar tudo isso de forma da melhor maneira possível, da mais harmoniosa possível. Nem sempre é possível, é lógico, muitas vezes tem que falar mais firme, enfim, mas nunca, de forma alguma, fazendo isso com desrespeito aos colegas, né? Porque a gente sabe que tem as suas opiniões,
tem as suas divergências, mesmo quando, por exemplo, os projetos são polêmicos e os ânimos eles ficam mais acirrados até na tribuna ou no plenário, a gente procura sempre fazer com que possa ser conduzido de uma maneira, e vocês têm acompanhado esse trabalho, de uma maneira em que todos venham a ser respeitados e todos venham também respeitar, e isso a gente acaba distensionando o ambiente. Então, isso é um cuidado que a gente tem feito, e eu tenho tido o privilégio, por exemplo, de ter tido da parte dos vereadores essa compreensão, né, do nosso estilo, do nosso perfil, e tenho sido ajudado, inclusive, pelos vereadores com relação a isso, né. Falando um pouco sobre essas mudanças no parlamento, a gente percebe várias mudanças, inclusive a questão da bancada negra, que veio forte, a questão das mulheres, a presença maior delas no plenário. Como é que o senhor avalia essas mudanças que vêm acontecendo no Legislativo, vereador? Eu acho importante porque são mudanças representativas, né, de setores da sociedade que precisam realmente ser representados na casa, né? Eles precisam, a sociedade ela precisa ser representada no parlamento, até porque na sua representação se traz também as suas questões de grupos, né? As questões pessoais, as questões de grupos, as questões de relacionamentos, as questões, por exemplo, no caso da bancada negra, nós inclusive criamos aqui na Câmara esse ano, né, esse projeto para que se discuta, possa haver essa discussão de todo o trabalho e se traga à luz, né, os problemas que esse segmento enfrenta, né? Então é muito importante que tenha esse segmento, que a Câmara ela seja segmentada para que se possam trazer as demandas oriundas de cada comunidade. Vereador, presidente, nós estamos acostumados a ver mais os vereadores, né, ali no plenário atuando, mas uma iniciativa que a Câmara também tem feito foi mostrar o trabalho dos demais funcionários, dos demais servidores que realizam esse trabalho, como é o agente da Câmara. Então, como que o senhor vê essas iniciativas de valorização dos trabalhadores aqui do Legislativo? Eu vejo ela como importante porque a Câmara de Vereadores ela não é um prédio, né? Elas são vidas, são pessoas que trabalham aqui. São pessoas que representam a sociedade e toda vez que eu vou, por exemplo, fazer a minha fala na entrada de novos funcionários, eu sempre digo assim, gente, por trás de vocês, né, existem milhares de pessoas que contam com o trabalho de cada um de vocês. Então, esse é um parlamento que faz leis, que discute leis, que aprova, que não aprova. Então, isso é feito por pessoas e não é somente os vereadores. Os vereadores estão aqui como agentes políticos temporários, mas nós temos pessoas aqui que já são funcionários de carreira, outros que são cedidos, outros que são aqui também temporários, né, como os vereadores, mas são seres humanos, são vidas e cada um tem uma função. E a gente sabe que um carro, se ele não tiver completo, ele não vai andar, né? Se ele tiver o carro, pode ser bonito, se não tiver a bateria, não funciona. Então, existe uma engrenagem e os funcionários eles são a engrenagem. E eu, como sempre trabalhei com gestão de pessoas, eu sempre valorizei, inclusive, a pessoa que aparentemente está lá numa função que, perante outras pessoas, parece tão insignificante, mas tão necessária, tão importante, é importante para aquela pessoa e é importante para o conjunto como um todo, né? Então, eu fico muito feliz de que esse programa que a Câmara tem realizado através da área de comunicação tem trazido essas pessoas, né, mostrando que a Câmara tem gente, tem vidas, tem pessoas que têm famílias, que têm seus sentimentos, que têm muitas vezes os seus problemas pessoais, que é gente de carne, de osso, de sangue que estão ali, dando a sua vida. E nós temos funcionário aqui de 44 anos dentro da casa, tem funcionário de 38, de 39, de 35, de 30, de 20. São pessoas que têm a sua vida aqui dentro, né? Tanto que tem gente que se aposenta e continua vindo um bom tempo aqui ainda, visitando a Câmara, tem servidores, porque isso é a sua história, a sua vida aqui dentro. Então, é muito importante fazer esse destaque, porque a Câmara de Vereadores de Porto Alegre não é só vereadores, é um conjunto de pessoas que fazem parte dessa história. E além de toda essa gestão das pessoas, essa condução dos trabalhos, o presidente ele também assume um papel importante, que é representar a Câmara perante toda a sociedade, né, presidente? Como que é esse desafio de ser a voz e o rosto da Câmara, né? É um poder constituído que a gente faz essa representatividade institucional da Câmara, fala pela Câmara e por isso
dessa responsabilidade que nós temos, né, eu diria sempre da serenidade, do cuidado até de posicionamentos, né, porque muitas vezes o posicionamento do presidente não é o posicionamento da Câmara como um todo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, que eu tenho que, como presidente da Câmara, eu sou o presidente de todos, de uma instituição, neste ano 2023. E eu tenho que falar pela Câmara, não é especificamente pelo Hamilton Sosmaier, vereador, mas sim pela Câmara. Então, quando a gente consegue entender esse equilíbrio, a gente consegue fazer essa representatividade de forma muito justa, eu diria assim, né? É um cuidado que eu sempre tenho de falar em nome da Câmara, falar em nome, com muito equilíbrio, em nome de todos os vereadores, em nome da instituição, dessa gloriosa instituição que é a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, especialmente nesse ano tão especial dos 250 anos. A gente sabe que no dia a dia a gente vive aprendendo, né, presidente? O que o senhor aprendeu desde que se tornou o presidente da casa? O que eu mais trago assim como destaque, né? E eu comentava ontem com uma pessoa sobre essa questão, é que todos, tanto vereadores quanto funcionários, né, que mesmo que eles tenham seus partidos, suas ideologias, mas todos querem uma coisa em comum, comum de todos, assim, que é o bem da sociedade. Querem ver a sociedade melhor, né? A gente sabe que quantos debates a gente tem aqui, né? Que é a questão da falta de água, a questão da regularização fundiária, a questão, por exemplo, da chuva, os lugares que são alagados, e todos estão envolvidos nesse sentido, assim. Então a gente vê que tanto direita, quanto esquerda, quanto centro, todos têm o mesmo pensamento. E como seria bom se os pensamentos de todos, assim, que são pensamentos positivos, a gente conseguisse realizar isso, né? Isso me chamou muita atenção, porque no meu gabinete eu atendo todos os vereadores, atendo não somente vereadores, mas assessores, enfim. E o objetivo de todos é que realmente nós tenhamos uma sociedade melhor, uma cidade melhor, uma cidade onde a gente possa andar num trânsito que flua melhor, né? A gente possa andar nas ruas sem ter o medo do assalto, né? De perder o celular, aí a gente possa ir nos bairros e saber que lá tem uma condição humana de água, de luz, de energia para as pessoas. Então, eu percebi nesse ano, conversando, que é o pensamento de todos, né? Do jeito, da forma, da maneira de cada um de apresentar isso, mas é um objetivo de todos com relação a isso. Isso é bom até para a gente entender, enquanto sociedade, a importância que tem essa casa legislativa, né, vereador, na condução da vida em sociedade mesmo. Porque os vereadores, eles andam na cidade, né? Todos andam na cidade. E todos entendem as dificuldades e como a gente gostaria de poder fazer com que isso acontecesse, como isso agilizasse, né? E eu percebo, e aqui é uma opinião minha pessoal, eu percebo a frustração de muitos vereadores de batalhar muitas vezes e não ver o resultado do seu esforço, do seu empenho atendido e se tornando uma prática real na vida das pessoas, né? Então, eu vejo essa frustração, mas é importante que a sociedade saiba, que a população saiba que há pessoas do seu jeito, da sua forma, uns mais acirrados, outros menos, aparentemente mais calmos, mas muito atuantes, né, na sua lida política, que há um interesse de todos que realmente nós tenhamos uma sociedade melhor. Inclusive, esse ano é um ano importante, ano de discussão do plano diretor. Outra coisa importante no seu mandato, né, enquanto presidente, né, vereador? E é uma época em que a sociedade deve se aproximar ainda mais. Então, por que é importante que a população ela se aproxime da Câmara? É importante porque depois não adianta cobrar, né? A hora é agora, a gente sabe que o plano diretor está para chegar na Câmara, a gente espera que venha logo, porque já está atrasado há mais de 3 anos o plano diretor. Eu acredito que esse é talvez o projeto mais importante desse ano, porque ele envolve a vida das pessoas. Nós saímos de uma pandemia, mudou todo o sistema, né, da vida das pessoas, tem o home office que está aí. Então, muita gente, por exemplo, hoje saiu e consegue trabalhar mais em casa. Então, ele saiu, por exemplo, do centro, foi tocar o seu trabalho alguns dias em casa, outros mais dias em casa. Então, existe uma especulação hoje imobiliária muito grande em Porto Alegre. Porto Alegre é a segunda capital que tem a maior área rural do Brasil. Então, tem toda a questão agrícola, tem a questão
dos empreendimentos, tem quarto distrito, tem centro histórico, tem os bairros, tem a área agrícola, tem a Orla do Guaíba, quer dizer, realmente são 7 grupos temáticos, né, dentro do plano diretor, que já estão alinhavados, já tem as pessoas, já tem os nomes dos 14 vereadores que vão compor esses grupos temáticos, dividido 2 para cada um desses 7 grupos temáticos. Então é muito importante que a sociedade participe, que venha participar especialmente das discussões dos grupos, que se coloca à disposição, porque depois do plano aprovado, está aprovado, aí vai ficar mais difícil, aí só numa outra mudança de plano diretor, e que pode levar 10 anos para frente, né? Então a gente sabe que é importante a participação da sociedade, porque muitas vezes a sociedade ela reclama, não participa. E quando ela participa, muitas vezes ela traz somente questões pontuais ali e não uma questão que envolve a cidade. E hoje a cidade se pensa como um todo. E o plano diretor, ele tem as suas particularidades da cidade, mas ele tem que pensar como um todo. E é essa a nossa visão com o plano diretor, que ele venha logo para a Câmara para ser apreciado e aprovado, se Deus quiser, ainda esse ano. A gente acabou de ingressar em mais um novo semestre que começa, né, presidente? Quais são as projeções para esse novo semestre que se inicia? As projeções é que vem alguns projetos do governo, né, como nós temos aí fundos, licença prêmio, a questão do DEMAI, né, que deve vir para a Câmara. A gente sabe que hoje existe uma discussão, inclusive na base do governo, com relação a essa concessão parcial do DEMAI, que ela não é uma concessão total, né? É uma concessão parcial, justamente por causa do marco regulatório aí que está chegando, que tem um tempo para que se atinja, né, esse projeto como um todo, e o Poder Executivo percebeu que não tem braços para isso. Então, essa é uma discussão que está muito forte para que chegue aqui na Câmara e a gente vai discutir esse projeto. Então, nesse segundo semestre agora, são esses os projetos mais fortes assim, do Executivo. Licença prêmio, fundos, plano diretor, questão do DEMAI, talvez chegue a alguns projetos que o Executivo ainda não nos passou, mas enfim. E aí os projetos dos vereadores, né, que nós temos aí muitos projetos na hora do dia para serem votados e apreciados. A gente quer ver se a gente não deixa a pauta aberta para o ano que vem, que é um ano político, eleitoral, e que vira muito assim debates ideológicos, partidários, e que se consiga votar esse projeto esse ano. E a gente sabe que ainda falta mais da metade do seu mandato, né, enquanto presidente aqui na casa, mas eu quero já que o senhor me diga o que vai ficar de lembrança positiva para a sua história, vereador, aqui desse mandato enquanto presidente da casa. Olha, eu acredito assim que, para mim, é um marco, né, muito grande a gente poder ter buscado assim, uma questão histórica, né, que são mais de 100 funcionários da casa que não tinham, por exemplo, as gratificações. Isso foi algo que nós fizemos, deu muito trabalho, né, mas a gente fez no primeiro semestre, aprovou, e hoje todos os funcionários da casa, a princípio, né, recebem essa gratificação. Isso ajuda muito, são valores pequenos, mas que ajudam, que nós fizemos esse trabalho. E o outro também foi a reestruturação dos gabinetes, que era algo pedido aqui há mais de 15 anos. Fizemos esse ano a reestruturação dos gabinetes. Então, eu acredito que são 2 legados assim, importantes que vai ficar, né, desse período, além das obras, né? Nós concluímos nessa semana o bloco de utilidades, que é um prédio para as terceirizadas. Aliás, ficou muito bom o prédio ali. A energia fotovoltaica, né, da Câmara também estamos concluindo. Então, a questão e uma coisa muito importante, nós estamos unificando, né, toda a questão da informática da Câmara com o Executivo, né, o Legislativo com o Executivo. Estamos também, esse ano, conseguindo, via Procempa, fazer com que o resgate histórico, né, da demora para que as pessoas pudessem se aposentar. Nós estamos fazendo já há vários meses um trabalho com a Procempa para organizar isso. E outra coisa muito importante que a gente conseguiu nessa semana é todo o processo de admissão em que se tem que fazer o exame médico, a gente poder fazer na casa, né? Então,
Não está descartado que eles têm que fazer também fora, mas conseguimos que esse projeto, que é de muitos anos na solicitação, então são várias coisas, né, que a gente trabalhou esse ano aí e que ainda está em processo de conclusão. Então eu acredito que vamos deixar assim uma marca bacana para casa ainda. Sei que muito ainda tem por fazer, né? Também aqui eu parabenizo os outros presidentes anteriores dessa legislação, que foi o vereador Márcio Brizeli, que fez, também trocou os computadores da casa, que eram muito antigos, e os veículos. O vereador Início começou algumas obras importantes na casa, na questão física, e nós demos sequência em várias obras aí que estamos tocando, e mais as questões internas, que são mais da área burocrática, mas que são importantes para a condução da casa. E já chegando ao final da nossa conversa, então eu quero que o senhor deixe o seu recado para quem está nos assistindo e também uma mensagem, né, para esses 250 anos da casa, uma casa da qual o senhor faz parte da história, né, presidente? Eu quero deixar um convite para quem não conhece a Câmara de Vereadores, virem conhecer a Câmara, né? A Câmara é a casa do povo. Muita gente de Porto Alegre não sabe nem o endereço da Câmara ainda, então é importante que você venha conhecer essa estrutura que é a casa do povo, que se faz as leis, e desejar a todos os porto-alegrenses e aqueles que adotaram Porto Alegre, como eu, como sua cidade, sua terra para viver, parabenizar pelos 250 anos da Câmara, né, pela história que ela tem, dessa casa legislativa que tem procurado cuidar com zelo da sua responsabilidade, e a sua responsabilidade principal, que é fiscalizar os atos executivos. Essa casa tem feito isso com muito zelo. Então, desejar o parabéns a todos os porto-alegrenses pelos 250 anos da nossa casa legislativa, da Câmara de Vereadores, aos vereadores que fizeram a história, muitos que não estão aqui, né, como vereador, mas fizeram a sua história, tiveram a sua passagem por aqui, aos funcionários da casa, aos servidores que com zelo têm desempenhado as suas funções, as suas atividades, que amam esse lugar. Então, parabéns para todos nós, os 250 anos da Câmara Municipal de Porto Alegre, e agradeço o convite para estar aqui falando sobre isso, falando sobre Câmara, falando sobre gestão, falando sobre esse que é o parlamento de todos os porto-alegrenses. A gente agradece por poder compartilhar essa história, né, com quem está assistindo a gente. Então, muito obrigada, presidente Hamilton. Parabéns pelo trabalho e um bom ano, né, porque a gente ainda tem bastante coisa pela frente. Obrigado, bom ano para todos nós e parabéns pelo trabalho de vocês da comunicação, porque tem sido bastante elogiado, né, como eu falei, até pela imprensa externa da Câmara, sobre o trabalho, e esse trabalho está sendo apresentado. Obrigado para todos nós, parabéns. Obrigada, presidente. Pois é, então Trajetórias vai ficando por aqui. Nós estamos encerrando a série com a participação dos presidentes que marcaram a história do Legislativo. Mas continue acompanhando a nossa programação. A TV Câmara também deixa os parabéns para a Câmara, que completa 250 anos, uma história da qual a gente adora compartilhar, né? Uma história da qual a gente adora fazer parte também. Então, parabéns ao Legislativo. Continue ligado na nossa programação, porque semana que vem nós temos novas trajetórias para compartilhar com você. Acompanhe também as nossas redes sociais e o nosso YouTube para rever esse e outros programas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.